Êxodo capítulo 14, e vamos começar no versículo 1, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deus mandou o povo de Israel ir para esse lugar, que aparentemente era um lugar de derrota, era um lugar sem saída. E Israel foi exatamente para esse lugar. Quando Deus, ele nos manda para um lugar, aquele lugar é o lugar mais seguro do universo. Porque é a obediência a uma ordem de Deus. Então, aquele lugar, incrivelmente, era o lugar mais seguro para Israel estar. E eles foram para lá. Eles foram para lá. Aí, eles estão lá acampadinhos, né? E no versículo 10 diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos te falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Eles obedeceram à direção de Moisés. Estavam todos ali. Mas quando eles olharam e viram de longe aquela poeirona subir, aquele barulho de carroça se aproximando, mais de 1000 carroças, eu não sei quantos eram, a Bíblia não fala. Eu sei que os valentões eram 600. E quando eles ouviram aquele barulho, aquela poeira, e eles deviam vir com sede de vingança, porque o povo tinha saído de lá com riquezas, com os seus objetos preciosos, com ouro, com prata. Então eles vinham tipo assim: o pegamos. Então eles vinham com todo o ânimo. E o povo de Israel temeu. Irmãos, eu creio que eu temeria também. Eu creio que eu temeria. Eu falaria: Moisés, tu ouviu direito? Eu ficaria assim: Moisés, foi isso mesmo? Irmãos, Abraão temeu. Deus falou: Abraão, não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Porque Abraão estava ficando velho, e o filho não vinha, então ele temia. Josué, quando Moisés morreu e ele se tornou líder, e aí Deus estava animando: Josué, seja forte, não tema, seja corajoso, eu estou contigo. Gideão, quando ele foi guerrear, que ele estava com aqueles 300 homens, Deus falou para ele: não temas. Paulo, quando ele foi pregar em Corinto, Deus falou para ele assim: olha, não tema, pode pregar, não te cala, eu estou contigo. Irmãos, Abraão, pai da fé, Paulo, Josué, Gideão, e se a gente for ver aqui na Bíblia, todo mundo temeu algum dia, é natural, a gente, Senhor Jesus, a gente teme. E aí é por isso que Deus sempre fala: não temas. Deus sabe da nossa fragilidade. E ele pegou
e viu ali a fragilidade, né? O povo clamou a Deus e falou: Moisés, era melhor a gente ter ficado lá. E aí, irmãos, Moisés pegou. Eu creio que a fé de Moisés estava muito grande, né? Aí, no versículo 13, depois do pessoal dar uma pressão em Moisés, Moisés falou assim: porém disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Irmãos, esse versículo também é para nós. Não temas, fica quieto e veja. A gente precisa se ministrar isso. Se a gente estiver no lugar da obediência, a gente não precisa temer, a gente não precisa se desesperar. A gente pode descansar e ter certeza que a gente verá. Se é o lugar da obediência, isso vai se cumprir na nossa vida. É impossível Deus te mandar fazer algo e te abandonar lá. Deus não faz isso. Deus não nos abandona. E aí, Moisés, né, dá essa palavra de ânimo. Aí ele fala assim também: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E eu estava imaginando assim, sabe quando é que Deus nos cala? É quando a gente fica assim, como quem sonha, diante do que Ele fez. A gente não fica sem palavras, a gente fica maravilhado. A gente não tem mais o que falar, a gente só contempla e vê assim, como foi grandioso. E a gente, sabe, fica todo mundo em silêncio assim, abismado com o que Deus fez. Ok, Moisés diz isso ao povo. E aí Moisés, ele obedeceu a voz de Deus, mas ele não sabia o que viria. Deus não explicou nada. E o que é que Moisés foi fazer? Moisés foi clamar. Ok, Deus, eu creio que o Senhor vai dar o livramento, mas como é que vai ser? Dá um livramento. E aí eu acho que ele foi clamar: Senhor, estamos aqui, nos ajuda, o exército está chegando, o que é que o Senhor vai fazer agora? E aí Moisés está ali clamando, e ele está falando: Deus, e agora? Cadê, sei lá, cadê o trovão? O que é que vai acontecer? Né? O que que vai acontecer? Deus, o Senhor vai mandar um anjo da morte, vai matar todo o exército? Aí no versículo 15, Deus pega, vendo tudo aquilo, Moisés clamando, gente, se acalmem, e ele já clamando, né? Aí Deus fala assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? É muito interessante, né? Moisés, por que tu tá clamando a mim? Gente, Deus, ele coloca a gente em cada situação, né? O exército vindo e Deus falando: Moisés, não é para clamar a mim. Deus, ele gosta de tudo com emoção. O seu Deus gosta de tudo com emoção. Aprenda isso. Ele gosta de tudo com emoção. Aí ele fala assim: diz aos filhos de Israel que marchem. Eu creio que Moisés, com toda a autoridade, gente, começa a marchar. Para onde, Moisés? Para o rumo do mar. E aí, irmãos, aquele povo, eles estavam na dependência total de direção. Estavam como crianças. O que é que a gente faz? E Moisés falou: marchem. Gente, vamos marchar. Você pode imaginar, eram milhões de pessoas marchando. Sabe, as crianças, meu filho, marcha aí. As mães, meus filhos, marcha. As mulheres, as crianças, os homens, todos marchando, indo em direção ao mar. Gente, Deus gosta de emoção. Aí Deus pegou e falou:
Moisés, levanta a tua vara. Aí Moisés fica bem na frente do povo, o povo lá atrás marchando, e ele levanta a vara. E ele tocou naquele mar. E o mar, ele começou a se abrir. Mas lá na frente diz que veio um vento, né? Um vento muito forte e abriu aquele mar. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, Deus não explica como Ele fará as coisas. O nosso Deus é um Deus de detalhes, mas que Ele não explica os detalhes. Continuando aqui, agora no 17, aí fala assim: e eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás de vocês, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Irmãos, até mesmo em todo esse rebuliço, o Egito foi evangelizado. Deus tinha também como propósito mostrar ao Egito que só Ele é o Senhor Deus. Bendita é a nação que entende, que vê, que tem certeza que só o Senhor é Deus. Irmãos, não é Maria, não são os orixás, não é Buda, não é Alá, é só o Senhor que é Deus. E quando uma nação, ela vê e entende isso, aí ela tem a escolha, porque muitas vezes tem povos, tem pessoas que estão cegas, mas quando Deus se revela, olha, hoje tu verás que só eu sou o Senhor. Irmãos, o Egito escravizou aquele povo por centenas de anos. E Deus ainda teve misericórdia, porque o Egito viu e compreendeu que só o Senhor é Deus. Continuando aqui no versículo 19, diz assim: e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. É interessante que essa travessia, ela foi de noite. Durante toda a noite. E aí, desde quando o povo saiu do Egito, tinha uma nuvem bem na frente deles. Essa nuvem era para guiar eles. E aí Deus pega e tira essa nuvem da frente e coloca lá atrás. E essa nuvem, sobrenaturalmente, essa coluna, ela iluminava para cá. E ela deixava tudo escuro para lá. Irmão, se naquela noite tinha uma lua, tinha as estrelas, eu creio que Deus, ele cobriu ali todo o exército de Faraó com aquela nuvem. E eles estavam completamente na escuridão. Completamente. Eu vejo isso como cuidado de Deus. Como cuidado de Deus a respeito do seu povo. Irmãos, algumas denominações, elas só pregam sobre isso, né? Sobre cuidado. Nós somos santos, nós somos vencedores e tal, e tal, e tal. E é errado se o crente só ouve isso. Mas também é errado se o crente só ouve assim nos púlpitos. Você é um desgraçado, pecador, você não merece nada. Tem igreja que só prega assim. Aí é porque ninguém merece nada, nós somos pecadores. Irmãos, a Bíblia diz que há diferença entre o povo de Deus e o que não é povo. Olha o que está escrito lá em Malaquias,
Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há diferença. Há uma diferença entre nós e as pessoas do mundo. Irmãos, não é para a gente se envaidecer, mas Deus cuida da gente de uma forma especial. Deus ama todo mundo, mas por causa da aliança e do sangue de Jesus sobre nós, a gente é cuidado de forma especial. Deus, Ele está cuidando de nós. Se sinta especial. Nessa noite, saiba que você e eu, nós somos especial. Há diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E aí, irmãos, como filho, nós temos herança, nós temos cuidado, nós temos proteção, mas também nós temos correção. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, fala assim, que Deus ama e Ele corrige a todo aquele que Ele ama. Deus corrige. Então, você vai ter o cuidado do Pai, mas também o Pai vai te corrigir. E o versículo ainda fala assim, e Ele açoita a todo aquele que recebe como filho. Deus nos açoita. Deus, Ele nos bate. Deus, Ele, a todos que Ele recebe como filho. Eu tenho amor e eu tenho correção. De uma forma especial. É assim que Deus trata com a gente. Continuando, voltando lá para Êxodo, no capítulo 14, para finalizar, diz assim, Êxodo 14, o 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Deus, Ele foi lá nas carroças dos egípcios e tirou as rodas. Deus tirou as rodas. Irmãos, isso se esse não é um Deus pessoal, Deus, ele age no nosso dia a dia. Ele tirou a roda e o povo não conseguia mais andar. É tipo assim, eles estavam em toda velocidade. E aí Deus pega e vai tirando as rodas e bagunçando tudo. E quem está na frente, a roda quebra, e o de trás vem, cai por cima e vira aquela bagunça toda. Deus confundiu os egípcios. Deus confunde os nossos inimigos. Deus confunde os nossos inimigos. Ele age nas nossas causas. Deus age. Ele cuida de nós e Ele confunde os nossos inimigos. Deus quebra toda a estrutura e todo o plano do inimigo contra nós. Eu creio nesse Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Lá no 30 diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O povo morreu ali, né? E as ondas foram levando os corpos.
Imagina aquela praia cheia de corpos, todos mortos. Irmãos, a gente jamais pode dizer para Deus ou visualizar: eu quero ver aquela pessoa morta diante de mim, aquele meu inimigo, porque a Sâmia pregou na igreja que eu verei o meu inimigo morto diante de mim. Irmãos, a Bíblia diz lá em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Quem é que tem carne e sangue? A gente. Então Deus está falando assim: olha, o teu inimigo não é o teu próximo. Sâmia, mas e aí? Como é que eu faço então? Que inimigo que eu visualizo? Visualize, sabe, a enfermidade que pode estar afligindo você ou alguém da sua família. Visualize lá, ela na beira do mar, fora do corpo, do seu corpo ou do corpo do seu familiar. A enfermidade lá. Visualize o teu desemprego ou a situação financeira da tua família. Visualiza lá na beira do mar e você aqui fora, empregado, com prosperidade, você olhando para lá, desemprego, você ficou aí. Visualiza os teus pecados, que você luta e não consegue vencer, e cai, levanta e cai de novo. Visualiza a prostituição lá, a mentira lá, o vício lá, e você aqui em pé, santo. Visualiza aquele papel da justiça lá, rasgado e totalmente apagado pelas ondas do mar, e você livre. Visualiza esse tipo de inimigo. É isso que Deus quer que a gente visualize. Os nossos inimigos afogados, mortos, na beira do mar. E nós de pé, vencedores. Irmãos, houve um período da igreja que o inimigo da igreja se chamava Saulo. Já pensou se a igreja tivesse juntado lá, né? Já tinha bastante gente. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram. Já pensou se juntasse 3.000 pessoas e fosse lá na casa do Saulo, linchar ele, matar o inimigo da igreja? A gente não teria Paulo hoje. Quem escreveu isso aqui, quem escreveu para os Efésios foi o próprio Paulo. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o pecado, é contra a maldição que há nessa terra. A maldição que traz doença, a maldição que traz mentira, a maldição que traz todas as mazelas. É contra a maldição da terra, o pecado. É contra o diabo e seus demônios. Mas nunca será contra pessoas. Não queira jamais matar um Saulo, que será um futuro Paulo. Irmãos, para você pode ser impossível alguém se converter, mas para Deus não é. Então, nessa noite, creia que aquele Deus que abriu o mar vermelho é o nosso Deus. E hoje, a gente pode estar ali, encurralado, o mar na nossa frente, o inimigo atrás de nós. E aí Deus quer de nós ousadia. Eu vou marchar, Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou passar por esse mar e eu vou ver o meu inimigo derrotado. Em nome de Jesus.